Boa tarde. Boa tarde, Duda. E aí, Pedrinho? Tá bom? E aí, Cidinha? Tá boa? Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo sorridente. Com certeza. E eu fico feliz de receber os dois aqui hoje. E a gente acompanha principalmente a luta do Pedro Tobias nesses últimos anos, junto com o governador, para que Bauru, até que enfim, tivesse a tua tão sonhada faculdade de medicina pública. É uma coisa que vem ajudar a saúde municipal, ajuda tudo, né? E a USP, quer queira, quer não, é ímpar em termos de universidade no Brasil. É a primeira há décadas e mantém essa hegemonia de qualidade, de seriedade. E Bauru, que já tinha a melhor faculdade de odontologia da América Latina, que é da USP, que está aqui, uma bela faculdade de fonoaudiologia, agora ganha a terceira faculdade da USP em medicina. Porque a medicina da USP tem em São Paulo, Pinheiros, tudo chega primeiro na Pinheiros. Ribeirão, onde eu tenho a alegria de ter tido 2 netos formados lá em Ribeirão, viu, Cidinha? Muito bom. E na medicina. E agora, Bauru recebe a terceira medicina da USP. Isso era um sonho. Eu vou começar com o deputado, porque embora vocês deram toda a abertura, todo o alicerce, né? Mas o deputado é uma luta insana. Ele cansava de falar para mim, às vezes, Duda, o meu sonho é ver essa medicina em Bauru. Como é que está o coraçãozinho, Pedro, depois de Bauru conseguir essa faculdade de medicina? Olha, Duda, obrigado pelo convite. Cidinha aqui foi papel importante, papel dela ultimamente, porque ela dava ânimo para mim. Eu, quando relaxava pouco, Cidinha dava dura para mim, vamos lutar, vamos conseguir. E conseguimos. Eu acho uma grande conquista para Bauru e a região, em todo nível. Amanhã vai ter 60 moleques, a maioria vem de fora, vão morar aqui, vai trazer, gasto dinheiro, tudo, fora de desenvolvimento da medicina. Tudo cidade. Pega Ribeirão Preto, depois que botaram a USP, cresceu, desenvolveu, centro médico. A luta faz tempo, viu? Mas começou 3 anos atrás com Adib Gitene. Ele que me provocou, falou, Bauru precisa de uma faculdade e vamos trabalhar para a USP. Foi daqui uma comissão, eu, do professor Gastão, do Azaf e Renato Zaid. Fomos lá, fomos como governador e começou. Outro reitor, antes de Zago, ficou bravo, por outro motivo bloqueou. Fomos atrás do Unesp. Mas na reta final agora, como minha obrigação também, agradecer as pessoas que participaram desse último no processo. Primeiro o governador, sem aval de governador não ia a nenhum lugar. Davi Wippe, secretário de saúde, foi papel importante. Professor Zago, reitor, foi nota 10. Ele que defender na reunião, no conselho, eu estava acompanhando. Quase morrendo do coração. Olha, defendeu, parece bauruense. Essa que precisa mérito, merece até título que seja, estátua para ele. Cidinha, sem dúvida nenhuma. Cidinha foi o papel dela importante no conselho, aqui comigo, a reunião com Davi Wippe e também prefeito. Sem dúvida nenhuma, na reta final entrou, vai participar, a gente agradece, porque é a primeira vez o prefeito de Bauru participa, porque é união de força, porque não pode falar só eu, nós fazemos. E precisamos muito do trabalho ainda, porque só primeira pedra aqui. Claro. Mas futuro precisamos, não vamos largar, se precisar ajuda, porque no começo, cada hora aparece algumas coisas. Conseguimos isso, daqui para frente, eu sempre institucional. Pessoal da USP agora, que vão, como Cidinha agora vai coordena, e agora em agosto vai começar a inscrição para prova de fim de ano. Claro. Entende? Se por isso, eu acho para todos, nível de medicina vai melhorar na cidade, porque mesmo um médico, colega nosso aqui, que não estuda mais,
médio e longo prazo, vai ser atropelado por alguém que trabalha na faculdade. Enfim, eu acho todo sentido, mas essa pessoa que citei o nome deles, eu acho sem aval primeiro de governador, as coisas não andavam para frente. É verdade. E nós, da TV Prevê, acompanhamos sempre essa preocupação do Pedro e do Geraldo de que Bauru ganhasse essa medicina. O Geraldo acabou anunciando até na TV Prevê, numa entrevista, que ia conseguir trazer, depois teve obstáculos para frente na própria USP, na própria Unesp. Vários obstáculos estavam no caminho. Né? Verdade, né? E valeu a pena, e até que enfim ela vem pelas melhores mãos possíveis. No Brasil não tem mãos em ensino e educação melhor do que da Universidade de São Paulo. E vem aqui para uma estrutura maravilhosa da Odonto de Bauru, do Centrinho, de um prédio que está prontinho para ser lapidado, arrumado. Então isso, para nós que militamos em educação, é uma conquista muito importante e solidifica a imagem de Bauru, ao lado de Ribeirão e de Campinas, como as cidades de melhor qualidade universitária do estado de São Paulo. Haja vista que nós temos aqui em Bauru, já temos a Unesp, que o maior campus da Unesp é aqui em Bauru, né? E agora com essa ampliação do campus da USP, aonde está, sem sombra de dúvida, a melhor qualidade do Brasil, enche a todos de orgulho e de respeito por essa conquista da cidade. Mas ninguém melhor está aqui, o Zap está aqui no meio, eu e o Pedro estamos 7 ouro e 7 copas, né? Está aqui, a Cidinha é a diretora dessa coisa maravilhosa que se chama Odonto de Bauru, né? E foi, se o Pedro está me contando fora do ar, foi atrás, foi tudo, lutou, participou de toda a conquista. Como é que você enxerga a vinda da Faculdade de Medicina da USP para Bauru? Terceira Faculdade de Medicina da USP na nossa Bauru. Bom, boa tarde, Duda, deputado Pedro Tobias, os telespectadores da TV Prevê. Realmente, eu enxergo como sempre vi, mesmo quando eu era vice-diretora da gestão do professor Pereira, eu sabia que nós tínhamos uma vocação e poderíamos encampar esse projeto. E quando eu me tornei diretora em março de 2014, no meu discurso de posse, a gente não sabia exatamente qual seria a extensão do desafio econômico que nós passaríamos. Naquele momento eu já sabia que a USP já tinha algumas restrições, mas eu falei que nós tínhamos um desafio de ampliar o nosso campus, um curso. Afinal de contas, hoje o aluno do campus USP Bauru da universidade é o aluno mais caro da USP toda. Claro. Nosso aluno hoje custa por ano R$161 mil. Os alunos de fono são 320 alunos, né? 200 de odontologia e 120 de fonoaudiologia. E, claro, com dinheiro público você tem que otimizar gastos. O campus tinha condições de receber mais alunos, né? E gradativamente fui conversando com o professor Zago, também eu não tinha uma grande proximidade com ele, mas à medida que ele foi vendo as ações do campus USP Bauru em prol da universidade, no momento de limitações orçamentárias, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o ano passado, só o Odonto Fono captou da FAPESP 12 milhões. Não é brincadeira, nós somos menor unidade da USP, captamos 12 milhões, claro. Sendo que desses 12 milhões a FAPESP põe mais 1,2 milhão para eu aplicar no que eu quero. O que aconteceu? Hoje nós estamos reformulando, trocando 100 consultórios odontológicos, o Zago me deu um pouco mais de dinheiro, que estavam funcionando há 20 anos aí, com vários problemas. Ele falou, não. Eu falei, professor, nós captamos isso. Ele falou assim, não, quanto você precisa? Preciso de mais tanto. Ele complementou, o dinheiro já está aqui, nós estamos fazendo licitações para adquirir 100 novos equipes para funcionar os próximos 20 anos. Então, eu acho que é uma conjunção de coisas que, claro, ele como gestor tem que ter resultado. Hoje o dinheiro está curto, quem melhor fizer uso do dinheiro público sai na frente. E é isso que a gente tem procurado fazer. Eu não refuto isso só a minha pessoa, eu acho que
toda a comunidade do campus USP Bauru entendeu isso, FOB, Centrinho, já que eu respondo pelo Centrinho como superintendente desde janeiro do ano passado, e nós estamos otimizando os gastos para que nós possamos investir no que interessa. Qual que é a atividade fim da Universidade de São Paulo? Formar e capacitar profissionais. Então, naquele momento que se falou de Centrinho desvincular da Universidade de São Paulo, talvez a abordagem não foi a melhor, e hoje o próprio professor Zago reconhece isso, mas na realidade ele não poderia estar investindo para contratar médicos se ele precisava contratar professores. Então o gestor ele tem que ter coragem de fazer. É bom você dar boas notícias, mas às vezes você tem que fazer escolhas que não são aquelas que todo mundo gostaria de ouvir. Mas hoje, até entendo que a própria comunidade do Centrinho, e quero reafirmar que os 605 servidores que lá estão hoje permanecerão nos quadros da USP até que eles se aposentem ou que por desejo próprio sejam transferidos para outras unidades, ou até mesmo peçam demissão, como vem acontecendo ao longo desse tempo que eu estou lá, mas eles têm emprego preservado, isso é muito importante. Quer dizer, essa responsabilidade do gestor, e eu vou dizer, eu aprendi muito com o professor Zago, porque ele é decisivo. Então lá, quem acompanhou pelo IPTV da USP, claro que tem conjunturas políticas, nós estamos num ano que vai ser eleito um novo reitor, não é? Alguns contra, outros... E no momento decisivo falou assim, eu assumo, porque questionavam a posição do Estado em assumir o hospital, o prédio novo, lá unidade 2. Falou assim, não, se eles não assumirem, então eu assumo e eu cancelo o vestibular. Claro que eles, quer dizer, foi uma... Ele foi papel fundamental. Foi fundamental. Naquilo, aqueles que estavam em dúvida, inclusive alguns que usaram a tribuna para falar contrariamente, votaram a favor. Então, eu acho que essa conjunção de coisas, e o professor Dr. Pedro Tobias falou muito bem, o verbo na primeira pessoa do plural. Eu procuro ter esse cuidado e procuro passar para aqueles que me sucederão ali na liderança da universidade, de que quando você trabalha em conjunto, com objetivo não pessoal, mas institucional, acontece o que aconteceu. Ô Cidinha, qual a participação de responsabilidade financeira da Prefeitura de Bauru nesta vitória da Faculdade de Medicina? Na realidade, nas conversas, o prefeito Gazeta, ele se comprometeu a colocar 2 milhões mensais nesse arranjo, e que foi também decisivo para que o Estado pudesse trazer recursos para o prédio novo. Então, eu creio que... Esses 2 milhões vai para o prédio novo ou vai para cobrir o hospital de base? Hospital de base. E aí o dinheiro que o Estado botava no hospital de base vai para o prédio novo? Uma parte, eu acho. Aí uma conversa entre eles que talvez não cabe a mim. Porque o Alckmin, quer queira, quer não, na minha ótica, dos últimos anos em política, grande administrador que eu vi é o Geraldo Alckmin. As coisas do Estado ele faz com mão de ferro, com inteligência, e acho que ele deve ter pesado tudo, né? Quer dizer, ele já tinha anunciado aqui na TV Prevê até a Faculdade de Medicina, aconteceram problemas, porque, olha, São Paulo hoje é o estado que está na melhor situação financeira e o que teve a maior queda de CMS no Brasil, até porque era o que mais recebia também. Se não tem um administrador de peso, São Paulo ia para as cucuia. E com tudo isso que está acontecendo no Brasil, o governador participar de uma conquista de uma faculdade de medicina no centro do estado, nota 1000 para o governador. E o Pedro, como guerreiro do Geraldo, claro, está dentro desse elogio. Vou falar para você, mesmo na saúde, como a gente hoje entrevista essa história da faculdade de medicina, porque 20 anos atrás, federal bancava 60% de custo de saúde. Estado, município, 40%. Hoje inverteu. Hoje Estado banca, e com prefeitura 60% e União banca 40%. Hoje, hospitais nossos aqui, estou falando essa complexa, tabela de SUS só paga 40%. Estado de tesouro, não é dinheiro de SUS, não é dinheiro da banca, mas 60%. Enfim, nós temos 53 AME. Sabia, não é credenciado pelo Ministério da Saúde.
Não paga nem do Estado. Todos amigos de Estado de São Paulo. É tudo Estado. Enfim, eu acho que saúde precisa custa caro, precisa administrar bem. Gastar que deve gastar, falar não que deve falar não. Porque, sabe que, Duda, muitas vezes discorda com o Geraldo. Eles acham homem público bom que fala, tudo bem, vamos dar tudo. Vai acontecer no Rio de Janeiro. Não tem dinheiro para pagar folha de pagamento. O Rio acabou. Não. Administrador, quando tem mandato, até o último dia, precisa batalhar para o Estado. Como agora tem uma emenda número 5 na Assembleia de Campos Machado, deputado, meu amigo, quer que teto salarial de São Paulo fica ligado ao Supremo, igual promotor e juiz. Você acha eu não estou entendendo, amanhã um coronel ganha mais que secretário, mais que governador. Por quê? Secretaria da Fazenda, a mesma coisa. Não podemos, porque quebra a hierarquia e quebra dinheiro. Claro. E como o país está passando uma crise, 15 milhões de desempregados, Não é brincadeira. ninguém sabe o que vai acontecer Nem a amanhã. Argentina, Pedro, que é a segunda população da América do Sul. Isso. Geraldo assume. Não é por causa de voto Ele assume. precisamos falar assim para todo mundo. Eu acho que precisa ser. Não é Como o Cidinha administrador. falou, você está administrando, não pode agradar todo mundo. E não dá para agradar. Não dá. Mas só para reforçar o que o Pedro está falando, Cidinha, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é considerada em prestígio, era a 4ª universidade em prestígio no Brasil. A USP em primeiro, a Unicamp em segundo, a Unesp em terceiro, a Estadual do Rio era considerada a 4ª. Não pagou o salário de março ainda. Tenho vários colegas lá, sabendo bem. Salário de março. E eu tenho um ex-aluno aqui sensacional que entrou na Unesp Medicina e entrou na Estadual do Rio de Janeiro e preferiu ir para o Rio. Uma menina inteligentíssima que está lá. Faz 3 meses que está aqui em Bauru sem aula. Você vê que judiação que fizeram com o Rio de Janeiro. Tem que pegar aqueles vagabundos, os últimos governadores do Rio, pôr na cadeia e jogar a chave no Oceano Atlântico. Porque aqueles caras, é impressionante, de tudo quanto é lugar eles roubaram. Você vê esse pessoal, isso pagou deputado, isso aqui lá pagou, não sei o quê. Lá no Rio, o ex-governador está atrás de todas as corrupções, ele está em todas. É do transporte, é de educação, vai ser ladrão no inferno, né, Cidinha? Como é que pode você que é administradora? Não, eu acho que, mais uma vez, é crédito para o nosso magnífico reitor, porque a USP fez 2 programas de demissão voluntária. E ele é muito elogiado desde Ribeirão Preto, né? Pois é, desde o Hemocentro. Ele é muito elogiado. Então, assim, naquele momento, eu vivenciei, porque eu faço parte da Comissão Central de Orçamento e Patrimônio da Universidade, houve até um temor de alguns docentes, no sentido de, nossa, nós vamos fazer um PIDV, como que vai ser? Mas foi sucesso. Se não fosse isso, hoje a USP teria problemas financeiros. Se o ICMS subir, que seja 2%, hoje a USP está com as suas contas equacionadas. Esse é o legado que ele está deixando para o seu sucessor. Então eu acho que ninguém gosta de dar más notícias, mas às vezes o remédio amargo é preciso ser administrado para que nós possamos continuar trabalhando. Está chegando um montão de perguntas aqui, mas o que não for do nosso assunto, procure responder. Depois dá para nós. Aí eu mando o resto. Vou ler a primeira pergunta, é para o Pedro Tobias. Deputado, gostaria de saber como está a situação do programa Médicos Sem Fronteira. É Irene dos Altos da Cidade. Olha, Médicos Sem Fronteira, sem dúvida nenhuma, não foi como igual na fundação, porque na época de fundação foi tipo voluntariado. Hoje virou igual Cruz Vermelho, é muito útil no mundo inteiro. Está fazendo um grande trabalho e, lógico, falta dinheiro todo lado para eles, faz apelo para ajuda, porque eles cuidam de tudo, de pobreza, de vacina, de guerra, enfim. Mas hoje minha felicidade foi depois que aprovar no Conselho, Faculdade de Medicina, foi minha felicidade como participei quando entramos na Médicos Sem Fronteira 69. Beleza. E, inclusive, a Globo News passa direto as propagandas de você colaborar. Eles pedem lá, acho que R$30 por mês, uma porcaria, né?
você colaborar, que é um projeto maravilhoso no mundo inteiro. No mundo inteiro, e quem ainda não fez isso, que faça, viu? Um real por dia você está ajudando. É um trabalho, e principalmente em cima do continente que mais sofre, que é o continente africano, né, Pedro? Então, realmente, o trabalho dos Médicos Sem Fronteira na África... Como agora na Síria, no Iraque, um país que tem guerra acabando. Liga na Globo News, tem como você faz para colaborar, eu acho que deve. Pedrinho, outra pergunta ainda para você. Tem alguém perguntando, Pedro, o que você acha da pílula do câncer? É eficaz mesmo? Não, essa pílula que foi, a gente, nós médicos, apenas a pílula de câncer, lugar de ser discutida na imprensa, na justiça, deve ser discutida na academia. E não deu resultado, não deu nada. Agora foi aprovar para ficar suplemento, como alimento, como suplemento. Mas, infelizmente, no Brasil, Congresso de um lado e Poder Judiciário do outro lado, e esquecer cientista, que eles que deviam falar serve ou não serve. Na época, Estado gastou 10 milhões na pesquisa, União gastou 30 milhões na pesquisa, para não falar, não serve. Ainda vou fazer mais uma para o Pedro, depois já tem uma para você aqui. Quer saber do seu futuro político? Porque o boato aí de bastidores é que Pedro Tobias não será candidato ao federal, Pedro Tobias não será candidato estadual. E eu tenho a impressão que em Bauru tem uma grande pessoas de nível, formadoras de opinião, que reconhece, né, toda a importância do Pedro de tudo que veio para a região. Quer dizer, que o Geraldo trouxe para cá é uma coisa inacreditável, que culmina agora com a Faculdade de Medicina. Mas claro que ele tem os projetos pessoais dele, e familiar e etc. Então a pergunta é da Ângela do Ipiranga. Ela quer saber, você vai se candidatar novamente? Ângela, futuro Deus que sabe, mas eu acho, vamos continuar procurando alguma candidatura nova. Gente, Bauru não só depende de Pedro Tobias, tem muita gente de bem, tem muita gente preparada, podemos, esse trabalho não é um que faz, precisa ter, um sai, outro entra, igual esse jogo na Olimpíada, jogo de bastão, um passa para o outro. Essa é a melhor saída. Mas vamos continuar ajudando a cidade, vamos continuar, mas pensando hoje, eu acho, fez minha parte, último sonho meu, aprovamos essa USP, ainda tem um de Fórum de Bauru, essa quarta-feira que vem, está levando turma para São Paulo, quem sabe a gente traz alguma notícia positiva. Eu acho, eu devo para essa população, para esse país, para esse estado. Eu fui brasileiro adotivo. Eu veio de Líbano e sempre fui bem tratado de vereador até hoje. Peguei cargo, acho que difícil, outro país, claro. Um estrangeiro, segunda vez presidente de um partido dentro do estado, 40 milhões de pessoas. Mas eu tem mandato, sem mandato, eu vou continuar ajudando no serviço público, onde que pode ser útil, eu vou continuar fazendo. Cidinha, quem pergunta deixa eu ver, Solange do Ipiranga. Fiquei muito feliz com a chegada do curso de medicina em Bauru. Fico apenas insegura com o comando da prefeitura assumindo o hospital de base. Será que a USP deveria confiar nessa nova gestão? Segundo a Cidinha, a prefeitura vai se responsabilizar por 2 milhões por mês para manter o hospital de base. Então a Solange pergunta, dá para confiar? Olha, claro que cada um vai responder pelas suas ações, mas a princípio eu acho que a gente tem que ter, eu sou positiva, eu acho que, como o próprio deputado Pedro Tobias afirmou aqui, foi uma conjunção de fatores que levou a trazer a Faculdade de Medicina para Bauru. Eu creio que o benefício para a população, ele é incontestável. E então eu creio que o prefeito sim vai assumir a sua responsabilidade naquilo que ele se propôs
né, dentro desse conjunto de fatores que fizeram com que nós trouxéssemos a Faculdade de Medicina para Bauru. Eu, Cidinha, Duda, se permite, eu acho que a Prefeitura de Bauru tem condição, sim, porque toda cidade do tamanho de Bauru tem um hospital próprio, porque hoje sempre briga, não tem vaga para pessoal de Bauru. E hospitais como USP, Unesp, que seja, são hospitais estaduais, para o estado tudo. E, como isso, a gente reserva vaga a esse hospital, e se vai ficar com a Bauru, pequena complexidade, não vai ficar grande complexidade, nem até média. Vai ficar tipo com acesso ou continuação de pronto-socorro. Lugar que fica paciente no corredor, vai ficar até em quarto, cama, esperando... Você acha que é uma evolução para o município? Não, isso é excelente para o município, para atendimento de paciente de Bauru. Porque município também, saúde não é cada um joga para outro. Saúde mora em Bauru, e cidade, eu acho, prefeito, essa participação dele vai fortalecer a prefeitura, relação como USP. Vai fortalecer, vai discutir juntos o que vamos fazer, porque não pode falar, eu divido aqui saúde, essa parte minha, de outra parte para a União, outra para o Estado. Todos nós somos responsáveis na área de saúde. Eu, sem dúvida, acredito no Gazeta, caminho certo, tem secretário de saúde bom, e vamos trabalhar juntos. Vamos ver uma pergunta pelo WhatsApp para você, Cidinha. Olá, Cidinha. Como está o atendimento no Centrinho para pacientes de outros estados? Na realidade, isso faz parte... O Centrinho parte... agora, depois dessa nova coisa, ele passa para a administração da Secretaria do Estado. Estadual, da Secretaria do Estado. As ações, mas sob interveniência da Universidade de São Paulo. Então, a gestão é tal qual como acontece na Faculdade de Medicina de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o hospital passa a ter um aporte do Estado com a gestão da Universidade de São Paulo. O fato de nós deixarmos temporariamente atender o Brasil foi pela simples condição que o recurso não dava. Então, nós tivemos que fazer uma estratégia de gestão. Ou seja, nós tínhamos pacientes em lista de espera do Estado de São Paulo e da nossa região. Então, nós estamos fazendo assim, uma gestão de modo que nós vamos resolver o que nós temos próximos, não é? E a reabilitação do paciente fissurado, principalmente, a cirurgia é apenas o início. Ele tem que vir frequentemente para o hospital, e com a falta de recursos, inclusive do SUS, para os estados, não é? Muitos não poderiam vir. Então, isso estava o quê? Comprometendo o processo reabilitador do paciente, porque no momento que ele precisava fazer uma cirurgia secundária, uma intervenção odontológica, ele não tinha dinheiro para vir, não deixava de vir, passava do tempo. Então, aquela história, o gestor tem que tomar uma decisão. Então, nós entramos em contato com a senhora Doroti, da DRS6, e agora haverá também uma regulação pelo SUS, não é, da entrada do fissurado, que antes era a porta aberta. Por quê? Porque o recurso do SUS é do Estado de São Paulo. E hoje no Brasil tem 28 centros credenciados para atender fissurados, e 28 centros... O Centrinho chegou a ser o único do Brasil hoje que não é mais, isso. Hoje não é mais. Hoje tem uns 20 aí que atendem, não é 25 isso? na área de deficientes auditivos, exatamente. Né? Então, o que não é justo, eu receber paciente de outro estado, usar o dinheiro do SUS de São Paulo... dinheiro Exatamente. Então, agora, com a regulação, o que nós estamos fazendo? E a Doroti já adiantou que isso já está caminhando. Tudo bem, o paciente de Fortaleza, que tem um centro que está credenciado pelo SUS, quer vir no Centrinho, ele passa pela DRS6, passa o dinheiro, repassa para nós, não vamos atender sem problema nenhum. Então, isso é circunstancial, nós estamos trabalhando, e isso passa por uma gestão, que até então... O Centrinho no Brasil foi um marco maravilhoso. Uma coisa que aconteceu comigo há uns 30 anos atrás, eu estava no Amazonas pescando, e num bote e tal, de repente um pescador lá descobriu que eu era de Bauru. Então ele veio conversar comigo, ele tinha sido operado no Centrinho de Bauru. Você acredita? No Brasil. Uma referência mundial. Sabe que Gastão foi, para a época dele, criou vários centros, Norte e Nordeste também. Maravilha. Então agora a gestão é diferente, mas claro, a gente reconhece, eu quero deixar aqueles que muitas vezes até questionaram que nós tomamos essa decisão, que
o Centrinho voltará a atender o Brasil todo, mas Com o dinheiro dinheiro do tem que Brasil. vir para nós. Claro. Não é? Não pode virar dinheiro São Paulo, USP. Porque não cabe São Paulo financiar centros que estão credenciados pelo Ministério da Saúde para atender fissurado. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde a todos. Parabéns ao deputado Pedro Tobias e à professora Maria Aparecida pela conquista da Faculdade de Medicina. O ex-presidente Lula, numa reunião do PT, disse que a meta do partido é governar o estado de São Paulo. Eu acho que ele só conseguirá governar o estado o dia que o Saci Pererê cruzar a perna. O que o senhor acha disso, doutor Pedro? Não, eu acho que governa que tem voto. Muitas vezes, muito especial PT critica uma maneira, nosso governo Geraldo Alckmin, quarta vez mandato, ganha primeiro turno. PT precisa pensar pouco o que está acontecendo com eles. Falta só Lula, daqui a pouco vai ser condenado até ficar preso. Eu acho, pode governar, se amanhã ganha voto, bem-vindo, democracia é isso. Mas se PT fala muito, PT são úteis para a oposição, são bons para a oposição, mas para governar, deixar estrago para Brasil, para Bauru, para São Paulo, todo lugar. Por décadas Para corrigir. E muitos, não é só por roubo, Duda, por falta de administração, gestão. Quebrar o Estado brasileiro, dando aquilo que o Estado não podia. Que não tem. E esse BNDES construiu em 25 países do mundo as grandes empreiteiras. Mas essa é novidade, China. Sem ser dinheiro de lá. As empreiteiras brasileiras iam fazer lá com dinheiro brasileiro. E a China é a maior gracinha. A quinta devedora do BNDES é a China. Você acha que a China precisa de dinheiro do BNDES? Nós que temos que ir correndo lá e emprestar dinheiro da China, né? Isso é novidade para mim, não sabia isso. Verdade. Eu não sabia. Verdade. Eu não sabia isso. A China é a quinta devedora do BNDES. Essa é inacreditável. Claro, está lá entre os devedores do BNDES. Governo da Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Equador, Cuba, Nigéria, China. A hora que eu vi a China, eu falei, não, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. O Marcos Eduardo Monteiro, Duda e convidados. Parabéns aos convidados e a todos que estiveram envolvidos nessa importante conquista para Bauru. Esse é um sonho de mais de 60 anos, de ter uma universidade pública. Obrigado a todos. O Eduardo Monteiro está sempre querendo coisas para Bauru, né? Que mesmo com crise, hein, Eduardo, ganhar uma faculdade de medicina da USP não é para qualquer estado, não. Só um estado. Só o governo de São Paulo, administrado, tanto verdade. USP, tanto o governo, de uma maneira séria. É verdade. Cidinha. Todo mundo é íntimo seu, Cidinha. Doutora claro. Maria Aparecida. Não, mas... Cidinha. Bom, Cidinha, Claro, eu não tem conheço a jeito, Cidinha, não tem jeito. Você vai ser candidato assim, Cidinha. Todo início de curso, as universidades têm suas dificuldades de estrutura. A USP está preparada com corpo docente e de equipamento para receber um curso de medicina? Olha, eu quero dizer para... Como é o nome do... Veio pelo WhatsApp, não veio o nome aqui. Bom, você que está perguntando isso, e eu quero até tranquilizar os futuros candidatos às 60 vagas nossas. Absolutamente, nós temos responsabilidade em projetar algo que nós podemos cumprir. Então, se o vestibular vai ser já dia 21 de agosto, abre as inscrições da FUVEST, com as 60 vagas de Medicina USP Bauru, e nós temos hoje toda a infraestrutura para poder receber esses alunos, tanto no aspecto de permanência estudantil, no aspecto de infraestrutura para a vida acadêmica deles, laboratórios, as salas de aula. Então, isso para nós, neste momento, já estava planejado e preparado para receber, tanto que são 60 vagas em 2018 e 2019, em 2020 passa para 80 e só em 2021 para 100, quando nós estamos com todo o investimento do Estado no hospital e, claro, ajustando todas as coisas para receber 100 alunos. Se a USP não estiver preparada, ninguém está. Quem vai ser preparado? Que não encha de orgulho demais inclusive, a USP, assim, mas Duda, é a grande verdade. eu quero deixar claro para a população, nós temos um apoio muito forte, tanto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que nos ajudou a construir o projeto
Político-Pedagógico e da Faculdade de São Paulo. E também no Instituto de Ciências Biológicas da USP. Então, ninguém contesta isso. E outra, eu defenderei dentro da universidade o que hoje já acontece com os alunos de pós-graduação da USP, o que a gente chama de mobilidade estudantil. Por exemplo, não justifica Bauru tentar montar um ENCOR. Então, se o meu aluno vai fazer cardiologia, por que ele não pode se matricular naquele semestre, ele vai em São Paulo e faz cardiologia lá? Não é? Assim como o otorrino, que nós pretendemos ser a referência, que hoje é o Centrinho de otorrinolaringologia, por que o aluno de Ribeirão não pode ir fazer otorrino em Bauru? Então eu acho que isso é otimizar custos, isso é um modelo moderno de gestão, onde o dinheiro público está sendo bem investido. Você não vai duplicar nem departamentos, nem gastos, mas você vai otimizar o que você tem e dar melhor qualidade. Imagina um aluno que tem chance de passar por São Paulo, Ribeirão e Bauru para fazer sua formação. Vai ser um médico tudo super diferenciado. O Hélio Santiago faz uma pergunta que eu ia fazer, estava aqui na minha pauta, mas como eu estou pulando para as perguntas rapidamente, porque eu acho que é uma conquista de Bauru, e o Pedro faz tempo que não vem aqui na TV Prevê. Ele tinha brigado comigo, tinha parado de vir aí. Precisei fazer as pazes com ele para que ele viesse aqui. Olha lá. O Hélio Santiago pergunta ao presidente do PSDB, o nobre deputado Pedro Tobias. Ele fala tudo isso aqui. O PSDB vai continuar aliado ao PMDB? Pergunta dura, hein? Olha, depende de minha PMDB, podemos ser aliados, o problema devia distinguir. Continua no governo Michel Temer. Isso que devia ser a pergunta. Opinião minha, São Paulo, 80% de filiado, favor de sair do governo Michel Temer, mas continua apoiando as reformas que o país que precisa. Essa reforma, PSDB não vai abrir mão, vai continuando para reforma. Me sair de ministério, sim, eu favor de fora. E até o movimento está crescendo, Hélio, todo dia. Acredito, vota semana que vem a reforma trabalhista, tudo indica que a gente vai sair. E hoje nós, deputados na Comissão de Justiça, de 7, 6 declararam o voto deles para abrir inquérito. Eu vi o presidente nacional ontem, o Tasso ontem à noite na televisão, bem tarde da noite. Ele coloca bem isso que você está falando. Ele fala assim, olha, nós vamos sair do governo. Agora, não quer dizer que nós vamos deixar de aprovar. Não, aprova tudo boa de governo, ele falou que ontem, seja. Mas a opinião dele é, os ministros têm que cair fora. Tem que cair fora. O do Tasso ontem à noite. Algum ministro, eu acho, quer ficar ministro, pode ficar, mas sai de partido. Não pode ficar essa... Me ficou para o PSDB um abacaxi isso, viu? Eu que não sou advogado, nem juiz, nem promotor, ainda posso até entender. É bom para a economia que o Temer se arraste até as próximas eleições, mas que realmente ele cometeu o erro, que não tem mais moral nenhuma para ficar na presidência. Essa questão, tira Temer, o que vamos fazer depois? Vamos fazer o quê? Que é melhor para o país? Que é melhor para o país? Mas o Tasso fala isso ontem, nós temos que ver o que é melhor para o país. Para o país. E como PSDB, um partido de responsabilidade. O Geraldo também tem falado isso. Você tem falado o contrário. Você sempre, na hora que vem para a mídia, tem que sair. Tem que sair. Eu acho, não é opinião minha, opinião de militante, só presidente. Minha obrigação, eu falo em nome de grupo, o de militante que eu tenho pesquisa na minha mão, a maioria de militante quer cair fora. O Marcos Eduardo, Duda e convidados, boa tarde. Ele está adorando o ato de vir à medicina. Ele vê Bauru se desenvolvendo outra vez como era no passado. Mas ele fala, tem que aproveitar esse último ano do Geraldo Alckmin aqui e não esquecer do aeroporto Mussa Tobias. Olha lá. Tem que ser ampliado. Tem que receber transportes aéreos de cargas e etc, etc, etc. Olha, chama Marcos. Esse aeroporto... único aeroporto que dá prejuízo para o Estado para tocar. E a meu ver, devia concessionar. Porque só a iniciativa privada vai levar ele para frente. Trazer empresa mas
tem problema. Época Dilma autorizou ampliação, mas não veio dinheiro. E quando tem esse projeto, entrou, não pode concessionar. Gente geral está preocupado, já falou com o Ministério de Aeronáutica, com a Secretaria de Transporte a nível nacional. Eu, sem dúvida nenhuma, aeroporto não está usado. Pode ser usado para transporte de carga, polo, de indústria aqui, mas eu acredito só se sair de Estado. Fica concessionado na iniciativa privada, quer ganhar dinheiro, tudo bem, mas cresce aeroporto juntos com ela. Claro. O Hélio dos Santos, do PSDB de Bauru, é um correligionário seu. Quero agradecer a toda a imprensa e ao deputado estadual Pedro Tobias. Mas certo partido é puxa-saco. Puxa-saco, pô. Por esse grandioso prêmio que Bauru recebeu. Faculdade de Medicina reivindicada há 60 anos. E é verdade, e é verdade. Lelos. Lembra do Lelo? Lelos são a bandeira. Nós participamos de um debate na Câmara, eu, você, o Lelo. Você lembra disso? Né? Olha, esqueci uma pessoa também, participou, ajudou, Renato Zait. Sem dúvida nenhuma. Renato, obrigado porque você participou também e pegava meu pé toda semana. O Renato é um menino de ouro, é um menino inteligente, trabalhador. Eu quero fazer um adendo aí, porque quando eu... E vou te contar, e jornais do mundo inteiro balançam, porque hoje as mídias sociais, a internet... Está matando. Matando o jornal e agora até a televisão. A televisão, se não aprender a entender que ela tem que interagir com o telespectador, essa juventude não assiste mais televisão, não. Eles entram onde eles querem. Então, a própria Globo está se modernizando. O Bom Dia São Paulo, o cara fica conversando com o telespectador. Bom Dia Brasil. Ou faz isso, ou fica atrás. Ou vai todo mundo para as cucuia, né? Essa é uma grande verdade. Não, eu quero falar que o Renato, na realidade... Ele levou... Quando eu achava que... Fui pedir ajuda para ele. Falei, olha, eu sei que você é bem próximo do deputado, eu acredito na medicina, você... Então ele foi também um agente importante aí nesse processo. E eu quero também mandar um abraço para ele e agradecer todo o seu empenho. E digo, ele é um apaixonado por Bauru. E o Jornal da Cidade continua mantendo o prestígio que tem... Graças a ele. É graças ao Renato. Sem desmerecer o João Jabur, está lá cheio de gente boa. Mas o Renato é um líder fantástico. Duda, falou para mim, ligou para mim, não vai falar como Cidinha? Falou, lógico, falou qualquer hora. Marcamos no 21 Centro, um domingo, não sei. Um feriado. Um feriado. Dia do feriado. Chegou lá, vamos marcar reunião lá, isso. Peguei celular meu, liguei para secretário de saúde da UIP. Marcamos a reunião, ela chamou o reitor e eu chamei a prefeito de Bauru. E lá saiu nessa reunião base de tudo. Olha, e ele que arrumou essa reunião para falar comigo lá no 21 Centro. Mas, coitado do Hélio dos Santos, que chamamos ele de puxa-saco e não terminou, né? Ele é amigo. Hélio, obrigado, você é sonhador. E vamos sonhar. Parabéns à professora Cidinha e nosso agradecimento ao governador Geraldo Alckmin. Sem dúvida. Cidinha é governador, mesma opinião minha, agradecimento para dois. Moisés Stal. Fico muito feliz com a vinda de Faculdade de Medicina para Bauru. Com certeza a USP tem estrutura para formar uma faculdade de ponta em Bauru. Não tenho dúvida, vai ser igual a de Ribeirão Preto. Faço doutorado em História Econômica pela USP e sei do potencial dessa instituição. Um abraço. Moisés Stal. Sem dúvida. Com certeza. Eu tenho convicção. E digo mais, em 10 anos, Duda, Bauru... Eu falei 20 anos, ela apostou comigo 10. 10 anos. Quase na formação da segunda turma, Bauru se orgulhará dessa faculdade, assim como se orgulha da odontologia, que hoje é uma das melhores do mundo. O último ranking nos colocou em 9º lugar. Isso aí você vê, né? E a USP tem que lutar mesmo, porque ela é a única universidade brasileira, é a única, hein? A única. Entre as 100 melhores do mundo. Olha que tristeza isso, é a única.
E eu tive na Trinity, na Irlanda, só numa universidade, Pedro, na história da universidade, já teve 7 prêmios nobres em anos diferentes de professores que lecionavam naquela universidade. Por quê? E qual a desvantagem nossa, mesmo da USP e de todo mundo, em relação às pós-graduações? Estou falando isso na mão de uma doutora especialista. A língua. Ninguém fala o bendito português. Então essas universidades do mundo inteiro, vem cara de Israel, do Japão, da Índia, porque lá todo mundo fala inglês. Os caras vêm faz graduação lá, vem fazer pós-graduação em Cambridge, em Harvard, em Trinity, etc, etc. Aqui na USP, essa língua portuguesa, lamentavelmente, é uma língua tupiniquim. Lamentavelmente. E eu falo isso para você, jovem. Falar inglês hoje... Estuda inglês. Estuda inglês. Se você falar inglês, em qualquer lugar do mundo que você tiver, vai ter alguém perto de você que fala inglês. Nem que seja o pipoqueiro da esquina. Você vai achar alguém que fala inglês e vai se comunicar. É a língua do mundo. E a USP é a primeira que está saindo na frente. O meu neto, formado em Ribeirão, tinha professor que só dava aula em inglês. Já temos as disciplinas dadas completamente em inglês, exatamente para permitir que outros alunos cheguem até nós. Está chorando muito se o aluno que está lá não sabe inglês. Vai estudar. E é por aí mesmo. Agora, quem vem fazer pós-graduação no Brasil? O cara sai da Índia, ele fala o indiano, fala inglês, fala o francês, mas não fala o português. Então ele não vem para o Brasil. Mesmo sabendo que nós temos uma pós-graduação na Universidade de São Paulo de primeira linha. Dificulta o intercâmbio, né, Cidinha? Não, a USP já vem buscando um padrão de universidade, que chama de universidade de padrão mundial, e já fomos instados já há alguns anos a oferecer disciplinas de pós-graduação e até de graduação em inglês, para que estudantes de outras universidades do mundo possam chegar. Inteligências venham para cá. Exatamente. Né? Inteligências venham para cá. Gostaria de saber a opinião do renomado Pedro Tobias sobre a reforma da Previdência. O que ele acha de Bauru ter mais de 10 empresas que juntas devem bilhões para a Previdência? Olha, acho que 2 coisas. Devia cobrar, porque tudo cobrado, mas o judiciário anda devagar, e depois precisa de reforma. Porque não pode. Alguém aposenta 50 anos de idade. Essa reforma precisa ser feita. É precisa, como falamos, na Assembleia tem um deputado que quer aumentar teto lá de funcionário. Precisa, gente gasta que nós temos. Não adianta fazer, vai acontecer o Rio de Janeiro. Eu acho 2 coisas, a cobrança e é privilegiado. Eu não estou falando, tem muita gente que ganha muito pouco na Previdência no Brasil, mas tem cheio de gente privilegiada e que não trabalha, pior ainda. Essa elite sempre quer mais, mas sem dúvida, precisamos reforma urgente e precisa legislação mais rígida para que não paga a Previdência, por exemplo. Eu acho o fim do mundo entidade filantrópica. Você acha sírio-libanês, Einstein, não paga a previdência patronal porque eles atendem a alguma unidade básica, algum lugar filantrópico? Deve acabar. Igrejas, todas as igrejas não pagam INPS. Isso fica em INPS déficit. Eu acho que precisamos fazer, modernizar. E menos corporação e pensa na população como toda. Meritocracia, que merece mais, que trabalha mais devia ganhar bem. Que não produz, não devia ganhar igual de outro lado que ganha. Mas, infelizmente, a corporação forte, e diabo nosso no Brasil tem eleição cada 2 anos, deputado vota-se antes da eleição, uma véspera da eleição muda voto, porque perdeu. Mas problema complicado a Previdência. Cidinha, você gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Não, só reafirmar o compromisso da Universidade de São Paulo, especialmente do campus do Bauru,
em poder trazer para a população de Bauru uma melhor qualidade, tanto na área de saúde bucal, saúde auditiva e oral, no caso da fonoaudiologia, e agora com a medicina, que com certeza eu tenho absoluta convicção que Bauru será totalmente diferente depois desse curso aqui, não só no aspecto acadêmico, mas também econômico e social. Claro. Eu acho que a gente vai reafirmar ainda mais o papel da universidade na sua atividade fim, que é formar profissionais capacitados, qualificados para poder oferecer um serviço de saúde diferenciado para a população nossa tão sofrida, que merece o cuidado. Afinal de contas, a universidade, quem paga o nosso salário são vocês. Pedro, mais alguma coisa? Olha, eu também agradeço todos que participaram e vamos continuar, porque Bauru precisamos ajudar, como falei eu, filho adotivo, eu devo para essa terra, para esse povo. E último, Duda, eu não briguei nunca com você. Claro. Eu nunca briguei com você. Mas eu estou ficando meio relaxado, isolado, a gente fica velho. Por causa disso, não tem mais essa contato, corre para cá, quer fazer entrevista aqui. Já muda, quando a gente fica um pouco mais velho. Mas olha, parabéns pelo programa. Eu acho tanto Lelo, eu lembro dele, lutava para essa faculdade, acho que o espírito dele está feliz hoje, como tanta gente igual ele não está aí como nós. Não, e eu queria só deixar aqui também o crédito do Dr. Gastão. Isso, primeiro que construiu o Centrinho, foi um sonhador que realizou, não é? E que hoje está lá em Brasília, mas que... vinha direto aqui na TV Prevê. Sim, sim, sempre falava sempre de você para nós lá. Então, eu acho que ele também é um dos nossos precursores. Eu, no começo, aqui. Contra, porque teve ideia de reitor, passa Centrinho para a Secretaria de Saúde. Eu falava, não, passa para a Secretaria de Saúde se tem faculdade de medicina. Porque não pode Centrinho, joga ele um posto de saúde e um hospitalzinho. De ponta, melhor no Brasil ou no mundo. No mundo, com certeza. Entendeu? Se por isso, Gastão, obrigado. Você está escutando gente. Vamos falar com você, agradecer você em Brasília. Com certeza, com certeza. Eu me lembro o Gastão que ele trazia de cientistas da Suécia, de implantes, pelo amor de Deus, coisas da face. Eu acho que Gastão tem que ter uma estátua aqui em Bauru mesmo. É um ser humano nota 1000. Né? Com certeza. E nós temos eu concordo. Cidinha, foi um prazer ter Obrigado, você aqui, Duda, pela oportunidade. Você veio, trouxe o Pedro Tobias. O Enfoque Regional também, eu quero dizer você sabe que o Pedro... você que trouxe... então, desculpa, Cidinha. O Pedro já teve programa diário aqui na TV Prevê, viu? 2 anos. 2 anos de programa. Programa semanal. Desculpa. Eu acho que o papel social que a sua televisão faz, não só para Bauru e região, ele é fundamental. Então, o que acontece aqui parece, mas é uma TV local. Às vezes eu falo, é uma TV local, mas é uma TV local que tem uma abrangência muito importante. Assistindo a algum lugar fora do parabéns para você, que além do que é um grande educador. Todos os que foram seus alunos reconhecem você e um grande gestor também. Muito obrigado. Pedrinho, estou brincando. Querido, obrigado. No meu coração. Obrigado, viu? O Pedro. Essa vitória para todos nós, para Bauru. Com certeza. É verdade, é a grande vitória de Bauru. E maravilha. E é bom para todo mundo. E o Monteiro que me mandou uma pergunta ali, já empolgado. Bauru vai crescer outra vez, agora vamos... É isso mesmo. Eu acho que essa faculdade de medicina, ela vai ter o mesmo marco na hora que estadualizou a fundação de Bauru e virou Unesp. Eu acho que ela vai trazer, talvez não tanto em quantidade, mas em qualidade para a nossa cidade, de coisa inacreditável. Quer dizer, o mundo vai ficar sabendo que em Bauru tem uma faculdade de medicina da USP. Eu agradeço a sua audiência e continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. A minha vontade é que o Temer se arraste até as eleições por causa da economia que está melhorando. E depois, o ano que vem, põe ele lá em Alcatraz, lá nos Estados Unidos, na prisão, e não deixa sair mais de lá. Tchau. Você não pode falar isso, é preso.